Bom, vamos tentar entender um pouco melhor, então, tudo que está em jogo aí com a prorrogação dessa medida que Valdo e Marina estavam falando, que não, se ela não for sancionada logo, a situação vai ficar muito mais complicada. Nós convidamos, então, a Vivian Suruagi, presidente da Seninfra, que é uma das federações do setor de infraestrutura de telecomunicações, para explicar um pouco melhor toda essa situação para a gente. Vivian, boa tarde para você, muito obrigada pela sua participação. Vou começar te perguntando qual o risco para esses setores que, como o Valdo estava dizendo, empregam milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, qual o risco se essa sanção não for assinada, não sair este ano? Pois é, nós estamos, boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Nós estamos muito preocupados, efetivamente, com essa questão da não sanção da desoneração. Está demorando, nós estamos sem posição. Quando saímos da reunião com o presidente Bolsonaro, saímos bastante felizes com a definição de que teríamos a desoneração, que teremos a desoneração por mais 2 anos. Nós gostaríamos efetivamente de ter discutido este assunto na reforma tributária, mas não foi possível. Saímos fazendo planos para investimentos em 2022 e 2023, saímos com planos de contratação de mão de obra, porém agora, sem resposta, nós estamos no ar. E o risco é, sim, de quebra de empresas, é um risco de demissão muito grande de mão de obra formada há vários anos, e nós não estamos entendendo essa falta de resposta. Vivian, a Marina aqui de Brasília falando, o que eu queria saber também é outro assunto que ficou no ar foi o dinheiro previsto, né? Não tem nada de desoneração previsto no orçamento, o governo vai ter que se mexer nesse sentido também. A nossa posição é bem clara. Veja, eu represento o setor de tecnologia de informação e telecomunicações. Quando você tem um problema na sua rede de internet, em ligações de telefone, nós somos especialistas e nós somos chamados para resolver este assunto e vocês podem reclamar a qualquer hora, que nós estaremos prontos para resolver o problema. Agora, com relação a este assunto, este é um assunto de especialistas do governo e do Congresso Nacional. Eles precisam resolver este assunto. Aliás, se havia alguma dúvida, essa dúvida já deveria ter sido resolvida. A nós não cabe ver se está dentro do orçamento ou se está com problema de teto de gastos ou de recursos adicionais de receita, faltando receita. Isso é questão do governo e do Congresso Nacional. E eu tenho certeza de que este assunto será resolvido. Resta saber quando. Valdo Cruz, você poderia explicar para a gente mais detalhadamente qual o problema se essa desoneração não ser sancionada ainda neste ano, né? O que gera de insegurança jurídica, de problemas para as empresas, caso essa sanção fique apenas para o ano que vem? Valdo, para nós, não tem problema nenhum com relação a ter sanção este ano, no início do próximo ano. Isso é o que os nossos analistas eles falam. Porém, existem diversas outras vozes que estão falando o contrário, que existe uma insegurança jurídica. O grande problema disso aí é que nós iremos demitir. Veja, somente no nosso setor de telecomunicações, há uma previsão em tecnologia de informação, há uma previsão de geração de novos empregos com a desoneração em torno de 970 mil novos profissionais. Vejam que nós estamos no 5G, o leilão do 5G, ele saiu, nós agora temos obrigações, temos metas a cumprir, essas metas são bem claras e elas geram, inclusive, multa. Se nós não cumprirmos, por que nós conseguiremos ter a desoneração? Como é que nós vamos conseguir trabalhar sem a desoneração? Nós precisamos dela para contratar esses 970 mil trabalhadores. Ou então, sem a desoneração, infelizmente, a nossa previsão é de demissão de 490 mil profissionais, o que é um absurdo numa necessidade que o país tem de se igualar
aos outros países a ser líder em robótica, em inteligência artificial, tecnologia da informação, comunicação na nuvem, manufatura de alta precisão, 5G, IoT, Big Data. Então, nós, infelizmente, iremos dar um passo para trás. Então, é fundamental que nos deem um posicionamento definitivo com relação a esta sanção. Há uma conversa do setor, porque no Congresso essa proposta fluiu, né? Ela foi aprovada com facilidade, porque a gente sabe a importância disso para o setor, a importância disso na conservação de empregos e agora nessa perspectiva até de novas contratações. Mas há uma conversa ali política também com o Palácio do Planalto para ter uma previsão de quando isso vai ser sancionado, porque fica meio em cima, assim, aos 46 do segundo tempo e nada de sanção, né? Dá uma insegurança isso de certa forma. Eu concordo com você, nós não temos nenhum posicionamento, eu considero isso aí meio absurdo, não é? Tendo em vista o grande número de pessoas envolvidas, o grande número de empresas envolvidas, nós tentamos contato, não tivemos uma resposta definitiva. Como é que se pode admitir que numa situação de Brasil com aproximadamente 13 milhões de desempregados, com 49% de nossa força de trabalho sendo informal, com uma população subutilizada que atingiu um recorde de 33 milhões de pessoas, nós não temos uma posição a esse respeito. Nós estamos definitivamente no ar. Eu não estou entendendo este posicionamento. Houve o comprometimento do presidente Bolsonaro, né? Há poucos dias atrás, ele reafirmou que iria sancionar a desoneração, mas nós não temos posição, não sabemos o que vai acontecer. Vivian, essa desoneração, pelo que o presidente falou, vai sair, né? Por mais 2 anos. Durante esse período, o que você acha que deve ser feito para você garantir uma desoneração perene, permanente? Porque agora continua só por mais 2 anos. E fica naquela dúvida, o empresário vai, ainda mais no seu setor, é um setor que você investe de médio e longo prazo, né? Então não está pensando só em 2 anos, ele está pensando em 3, 4, 5 anos, né? Então, qual a importância de você transformar esse benefício hoje, que é transitório, temporário, em permanente, e qual seria a melhor forma de o governo trabalhar isso e como vocês pretendem discutir isso com o Congresso Nacional? Sem dúvida, é fundamental nós transformarmos a desoneração, ou seja, a redução do imposto sobre a folha de salários, em algo perene. Inclusive, como eu falei anteriormente, nós gostaríamos de ter discutido este assunto na reforma tributária. Infelizmente, a reforma tributária aumentava imposto para todo mundo e gerou uma grita generalizada de diversos setores. Ou seja, nós precisamos incluir este assunto de forma definitiva em uma reforma tributária. Ou, se não for uma reforma tributária, quer dizer, porque não tem cabimento nós termos em torno de 27,5% de tributo sobre a folha no Brasil, 7,5% nos Estados Unidos e 5% no Chile. Isso aí é fora de propósito. Nós temos que incentivar, sim, a empregabilidade, nós temos que incentivar, sim, o profissionalismo, o treinamento e qualificação de mão de obra. Então, nós venceremos com a sanção uma batalha, mas não vencemos a guerra. Nós precisamos discutir este assunto e torná-lo definitivo, ou somente a respeito da desoneração, num projeto de lei, numa lei sobre desoneração, ou que seria mais indicado dentro de uma reforma tributária que contemple também os outros setores. Vivian Suragi, muito obrigada pelas suas explicações aqui, pelos esclarecimentos de um assunto que é importante para o Brasil e que a gente precisa que fique bem claro. Muito obrigada, um ótimo ano para você e que os problemas sejam solucionados para o bem do país. Muito obrigada. Obrigada, e vai ser solucionado, tem que ser solucionado. Obrigada a entrevista com vocês. Obrigada.